Olá pessoal, eu estou com o professor Weber Hitt, aqui de São Carlos. Hoje a gente está para um bate-papo sobre o Skycam, sobre o dia a dia, né? É mais para vocês pegar um pouco da experiência de quem tem propriedade para falar, né? Sobre o assunto da área da odontologia. E para a gente, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Skycam também, né? Então, o professor se apresenta aí para quem está acompanhando. Olá a todos amigos, meu nome é Weber Hitt, eu sou professor de odontologia aqui na Unesp de Araraquara e hoje a gente está aqui na minha clínica, é uma clínica privada na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Professor, fala um pouco para a gente, assim, porque você é um cara estudioso de imagem, tem artigos e tudo mais, né? Qual que é a sua história com câmera? Porque eu sei que você já teve outras câmeras. Sim. Tanto câmera profissional, até você chegar na Sky. Explica pra gente como que aconteceu. Eu sempre, Leandro, tive muita preocupação em trabalhar com imagem. Eu acho que o consultório hoje, ele depende muito de imaginologia. E isso virou um exame complementar, né? Então, quando você faz uma fotografia digital, quando você faz um estudo digital com foto de um sorriso, de uma arcada, isso tudo ajuda não só a melhorar o nosso processo de diagnóstico e de tratamento, como facilita muito a comunicação com o nosso paciente. Então, quando eu comecei a perceber o impacto que isso tinha para com os pacientes, para com a informação, que é o que eu digo para os alunos, qual é o grande detalhe da imagem? É informar. Então, quando eu informo o meu paciente, quando eu torno ele participante do processo, ele entende o que eu vou fazer, ele joga comigo nesse processo, ou seja, ele vem para o processo de forma parceira, e isso facilita não só o fechamento de diagnóstico, como também de tratamento com esses pacientes. Então, o que a gente tem percebido, e daí a minha busca por ir a fundo no estudo de imagens, o impacto disso em diagnóstico, planejamento e execução de um plano de tratamento adequado. Entendi. E como que assim, você passou por outras câmeras, o que fez você chegar aí o que eu comecei com as câmeras fotográficas, mas eu percebi que assim, ela não há uma dinâmica fácil, né? Então você pegar uma câmera profissional, por exemplo, uma DSLR, e espelho, faz foto, você não tem uma dinâmica fácil para o dia a dia do consultório. E aí eu fui para as microcâmeras, e aí fui para outras marcas, comecei com outras marcas, mas não me satisfazia porque eu estava acostumado com a qualidade da imagem de uma câmera profissional. Então eu olhava aquela imagem e falava, poxa, é até vergonhoso, como é que eu vou apresentar isso para o meu paciente, sendo que até então eu apresentava imagens de boa qualidade. E aí eu fui numa busca para tentar entender quais microcâmeras a gente teria disponível no mercado, que teriam uma capacidade em Full HD, com qualidade melhor, com definição, com nitidez, e foi aí que eu cheguei na Skycam. Então, há 7 anos atrás, basicamente, quando a gente fez o primeiro contato para adquirir o primeiro equipamento, né, o grande diferencial, a qualidade da imagem. Só que aí, conhecendo o Grupo Sky, eu me surpreendi com outra coisa que eu não sabia, que era o fato de você ter o SkyBrain associado, o software associado. Então, não só eu tinha agora a qualidade, como eu tinha a possibilidade de organizar isso num software com relatórios, com pastas separadas, com facilidade de acesso por um controle Wi-Fi, por um pedal Wi-Fi. Então isso nos encantou. Foi daí que nós começamos a colocar a Sky dentro do processo de vendas, né, através da primeira consulta de orçamento, mas especialmente, como a gente mostra nos cursos online, nos cursos presenciais, a questão do diagnóstico precoce de cárie, porque isso facilitou muito para o clínico fazer diagnósticos precoces de cárie. Entendi. Eu vou voltar nessa parte do diagnóstico daqui a pouco, mas eu queria fazer uma pergunta, porque você é uma pessoa que eu sei que é muito técnica no sentido do quê? Para poder passar esse tipo de informação mesmo pra gente. Você que vive isso, né, o dia a dia, odontologia estética e tudo mais, trabalha com as câmeras profissionais, o que você vê hoje assim de diferença, por exemplo, de imagem mesmo, vamos supor? Porque quem trabalha com odontologia estética, a gente sabe que a imagem da câmera profissional, por ela ser uma imagem mais extra, mais panorâmica, para aulas e tudo mais, fica muito melhor. Uhum. A nossa câmera, a gente fala, é mais para o foco da parte clínica. E você, como que você entende essa diferença? Porque o maior comparativo que a gente tem lá hoje é assim, mas a minha câmera profissional faz uma foto muito melhor que essa. Então eu queria que você passasse um pouco dessa sua experiência para a gente, que você trabalha com as duas. Isso. O que a gente tem que prezar no consultório? Quando a gente fala de um consultório que é gerido como uma empresa,
você tem que ter viabilidade de processos. E quando a gente pensa em protocolar as coisas, né, e eu bato muito isso com os meus alunos, um bom profissional é um profissional que tem protocolos, que ele é organizado, mas que ele consegue implementar esses protocolos. Porque muita gente tem ideia que não sai do papel, né? Então, às vezes, eu até tenho uma frase que eu brinco muito, eu digo, olha, às vezes é preferível o feito feito do que o perfeito não feito. Às vezes a pessoa, não, a perfeição para mim é ter uma imagem de uma câmera DSLR de todos os dentes, tá? Quanto tempo você leva para fazer isso? Qual é o impacto disso para o paciente? Né? Isso aumenta o impacto em relação à fidelização, ao orçamento, ao diagnóstico. Se não tiver esses impactos, isso é, para mim, erro de processo de tempo. E na gestão a gente trabalha com processos de tempo. Então, o que pega muito para mim? Quando você tem uma imagem de uma microcâmera Full HD, que já tem uma qualidade capaz de ampliar esse dente, que tem em torno de 6 milímetros, para uma imagem numa tela como essa nova que a gente colocou hoje de 65 polegadas, em que eu consigo olhar uma trinca, uma mancha branca surgindo ali perto do sulco, e o meu paciente já tem a capacidade também de olhar e interpretar essa imagem, a praticidade de tempo para mim é o que manda nesse processo. Vou te dar um exemplo, Leandro. Todos os pacientes que entram para a primeira consulta na clínica, eles têm a sua dentição fotografada na Skycam, dente a dente. Esse protocolo de fotografar a dentição completa eu faço em 8 minutos, cronometrado. Nós já cronometramos e demonstramos isso nos nossos cursos. 8 minutos a gente fotografa a boca inteira. Quanto tempo eu levaria para fazer essas fotos, dente a dente, numa máquina profissional? Se eu teria uma pós-edição, depois eu teria que descarregar, colocar em pastas, reorganizar, ou seja, a dinâmica da gestão desse tempo não é viável. Então, como é que a gente não exclui os mundos? A gente soma os dois mundos. Eu tenho o meu relatório, que é o check-up inicial do meu paciente, fotografado dente a dente na Skycam. Eu tenho a imagem de rosto no estúdio fotográfico, uma imagem às vezes só de uma arcada, estúdio fotográfico. Eu somo os dois mundos para poder extrair o que a gente tem de melhor. Inclusive no livro Lógica 2, nosso livro, a gente tem lá um capítulo de exame clínico mostrando todas essas capturas no ponto lá que a gente chama de imagiologia. Então, entra ali a captura com as imagens da Skycam, capturas em foto, hoje os escaneamentos, é tornar o paciente virtual próximo de você, ou seja, depois de 1 hora de consulta eu posso liberar esse paciente e eu tenho nas minhas mãos escaneamento, fotografia dente a dente, fotografias de estúdio, ou seja, eu tenho um paciente virtual, onde eu com calma faço um diagnóstico mais preciso e planejo de forma mais adequada esse caso. Então, eu não excluiria, eu acho que não é uma competição entre o que é melhor ou pior, não, elas são ferramentas complementares. A gente extrai num processo de gestão de tempo e de síntese daquilo que a gente precisa, o melhor dos dois mundos. Aproveitando que você falou de escaneamento, e onde que o scanner entra nisso? Porque hoje a maior febre, eu vou usar esse termo aqui, entre os dentistas, é o scanner. E muitas vezes ele fala, não vou adquirir agora uma câmera porque eu vou comprar o scanner. São ferramentas completamente distintas e de valores distintos. Sim. E até para quem está acompanhando, de alguém que eu sei que usa, eu até vi ali a imagem de scanner, trabalha com câmeras profissionais fotográficas, trabalha com a Skycam, que é uma câmera intraoral, como você uniria isso aqui? Olha, eu falo para os alunos o seguinte, um aluno recém-formado, ele sempre me pergunta assim, professor, o que eu preciso para engrenar na profissão? Então, depois que ele começa a montar o seu próprio negócio, o seu consultório, eu digo para ele, você precisa aprender a informar. O seu paciente tem que ser bem informado. O que a gente vende, num primeiro momento, é informação. É você mostrar para o teu paciente assim, olha, você está aqui e eu estou enxergando coisas que talvez outros colegas não enxergaram. Só que eu faço a seguinte comparação com eles. Imagine que você leva o seu carro numa oficina mecânica e é só para trocar o óleo. Você definiu, eu vou lá trocar o óleo. E aí eu chego lá e o mecânico diz, doutor, eu vou trocar o óleo, é necessário, mas eu estou vendo aqui embaixo que tem uma roelinha que está solta, está rachada e está babando o óleo aqui, o senhor não está percebendo isso. Mas esse vazamento de óleo pode comprometer o funcionamento do seu carro. Eu posso imaginar assim, será que esse cara não está me enrolando?
para colocar um serviço extra que eu não estou pedindo? Agora, e se esse cara me mostra uma imagem e me prova que, olha, tá vendo aqui, doutor? É aqui, ó, tá rachado, veja a rachadura, veja o vazamento, isso aqui poderia deixar o senhor na estrada. Se eu tiver passado por um outro profissional que não viu, e esse profissional viu e provou com uma imagem, me informou de forma adequada, eu agora tenho ele como uma referência. Eu falo, esse cara enxerga aquilo que o outro não enxerga. Então, eu digo isso para os alunos. Por quê? Porque muitas vezes em odontologia o sucesso do profissional está definido pelo que ele consegue informar na questão de diagnóstico. Ou seja, será que eu enxergo o que o outro profissional enxerga ou enxergo mais do que aquilo que ele está vendo? Eu faço um diagnóstico precoce que não vai levar a uma doença mais grave a ponto de ter um tratamento mais complexo e honorários maiores. Então, quando a gente pensa dessa maneira, o que um clínico precisa entender? O scanner é uma ferramenta poderosíssima? É, mas ela é uma ferramenta que só faz sentido se você tiver captação de paciente e vendas. Agora, o que faz você fazer isso? Não é o scanner, é o background que vem antes. Então, são investimentos passo a passo. Então, quando um aluno fala para mim, o que eu compro primeiro? Eu diria, compre uma câmera intraoral. Porque a câmera intraoral vai gerar informação que gera autoridade sua, que gera orçamento, que gera receita para você comprar outros equipamentos. Agora, o scanner ele é um fim em si próprio, é um excelente equipamento. Mas o clínico já tem que ter um know-how, uma situação clínica favorável para dizer, eu vou tirar dessa receita que eu recebo para ter um scanner para favorecer meus tratamentos. Agora, se o teu problema ainda é gerar receita, a câmera intraoral é menor negócio, né? Porque o que eu vejo, os pacientes, eles não conhecem a sua própria boca. E a frase que eu uso durante o exame, eu digo assim, olha, nós vamos começar a nossa consulta hoje, eu vou entrar com uma câmera que é como se fosse uma endoscopia. Vou ver dente a dente. É uma odontoscopia, eu brinco com eles. E digo assim, olha, eu e você vamos agora conhecer a real situação da tua saúde bucal. E olha que interessante, depois de 8 minutos, que é o tempo de imagem, de captura, eu digo para ele, deitado aí na cadeira, olha na tela agora comigo, vamos passar dente a dente. Em 10 minutos subsequentes, ele vai conhecer a própria boca e eu também. E é interessante ver como eles se espantam. Tem pacientes que dizem, doutor, eu acabei de passar por um outro profissional, não me falou que eu tinha uma cárie nesse dente, uma recessão aqui, que eu tinha ali uma trinca, eu não sabia disso, que eu tinha cálculo aqui nos incisivos, que é o que mais eu vejo que impacta no fechamento de orçamento com a imagem da Skycam. Então, eu acho que são investimentos paulatinos, sequenciais, a câmera vem primeiro. Perfeito. E, se possível, né, eu vou usar uma situação que eu meio que presenciei aqui hoje, a hora que eu cheguei, você estava atendendo uma paciente de urgência, né? E você estava falando, encaixa, eu acho que sobre esse assunto, que você falou assim, ela Sim. veio, questionou e ainda tinha uma situação atípica, né? Se você puder contar. Não, foi curioso porque eu tinha deixado amanhã hoje para o grupo Sky para fazer a instalação dessa segunda câmera que a gente adquiriu para a clínica e eu tive ontem uma situação emergencial, uma paciente disse que tinha quebrado um dente, pediu um atendimento e eu disse, olha, então venha logo cedinho. E quando ela chegou, é uma jurista, uma advogada renomada aqui da cidade, e eu fiz o exame e disse para ela, olha, tem uma cárie embaixo da restauração que você tinha. E eu vou ter que agora começar, mas me parece que é uma cárie grande, eu vou fazer a radiografia para a gente fazer a comparação. Na hora ela parou e disse, mas como uma cárie? Eu achei que era só uma quebra ali de restauração e tal. Eu falei, não, espera um pouquinho, vamos fazer a imagem, acho que vai ficar mais fácil. Ao fazer a imagem e apresentar para ela na tela a imagem, ela se impressionou e disse, nossa, olha que cárie grande. Porque estava nítida a imagem da restauração e embaixo ali onde tinha a fratura, uma lesão de cárie que até ela mesma já percebeu. E aí ela já, né? Então assim, qual que é a preocupação que eu comentei? Às vezes o paciente fica na dúvida, né? Será que precisa, né? Não é só um reparo ali? E eu disse para ela, olha, é uma cárie grande, a radiografia depois confirmou isso, olha, isso pode inclusive ter já envolvimento endodôntico. Mas eu tenho um raio-x e eu tenho uma imagem pré-operatória para mostrar, aí ela confia no processo e também é um resguardo jurídico para a gente, né? Você ter isso em mãos é um resguardo jurídico para o dentista. Perfeito. Como eu falei que eu ia retornar àquela questão sobre o protocolo de prevenção de cáries, que se foca muito nisso. Se puder
dissertar um pouco, falar um pouco disso para... Uma das coisas que a gente ensina bastante nos cursos é você abordar prevenção no seu consultório. Nós existimos por uma questão preventiva. A questão curativa, ela é o fim do processo. Então, o dentista tem que ter prioritariamente um DNA preventivo. E o que é o DNA preventivo? É eu me antever ao processo de doença. Quando a gente fala numa imagem de uma microcâmera, a gente tem que ter em mente o ponto mais importante, que é a magnificação. Então, eu trabalho com lupas, trabalho com microscópio, mas uma imagem que você fotografa e de forma estática você analisa ela com calma, é uma imagem que tem uma ampliação de 60, 80, 90 vezes o tamanho real do dente. E isso faz com que você enxergue aquilo que você às vezes não veria a olho nu. Existe uma frase que se usa muito em grandes empresas de microscopia, que é assim: nós só tratamos aquilo que nós conseguimos enxergar. É uma pura verdade. E eu vou além, nós só diagnosticamos aquilo que nós conseguimos enxergar. Então toda a cárie começa com um sulco que vai se deteriorando, com mancha branca ao redor desse sulco. Então a gente mostra para os alunos: olha, quando você tem um diagnóstico de cárie para fazer, seque o dente, desidrate, faça a fotografia com a Skycam, olhe a imagem e aí a gente faz a classificação da lesão. Existem lesões de nível 1, nível 2, nível 3. Isso hoje em nível mundial tem até um score chamado ICDAS, que é onde você classifica esse tipo de lesão e de acordo com o risco à cárie do paciente você impõe um ou outro tipo de tratamento. Então o plano de tratamento se torna individualizado, o diagnóstico se torna precoce, os tratamentos são menos onerosos, mais simples para o profissional, porque o profissional não vai para coisas complexas, ele capta o problema antes que o problema se torne grave. Então, a câmera intraoral, na minha visão, é importantíssimo no diagnóstico precoce. Inclusive, se você buscar informação científica, que é o que a gente mostra no curso, bases de dados científicas, de comparativos entre vários métodos de diagnóstico precoce, exame com lupa, exame com microscópio, câmera intraoral, equipamentos de laser para diagnóstico dentário, normalmente a câmera intraoral se sobressai entre os outros. Vários estudos apontam isso. Por quê? Porque você fotografa, amplia, é uma imagem estática que você faz uma análise com calma, desde que você seja um operador treinado. Então, importante esse processo para a odontologia atual. Quantos dos nossos pacientes hoje já não chegam na clínica, Leandro? Eu vejo isso aqui. Muitos dos meus pacientes, especialmente esse grupo mais jovem, adolescente, não tem cárie. Eles chegam aos 16, 17 anos sem uma experiência cariogênica. E eu gostaria de mantê-los por toda a vida assim. Então, o diagnóstico precoce, essa documentação, esse acompanhamento a cada ano, isso é essencial para essa geração, né? Então, eu vejo assim um poder muito grande na manutenção da qualidade da saúde bucal pelo método diagnóstico com câmera intraoral. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, estou deixando o Dr. Web falar porque aqui está sendo uma aula até para mim. Então é muito bacana ouvir quem tem conhecimento real. E eu falo isso, e isso vai vir de acordo com a última pergunta que eu vou fazer, porque assim, você é uma pessoa que desde que eu te conheço, a gente conversa muito sobre isso, você investe muito em tecnologia, novidade, compra literalmente o que precisa e o que não precisa. Porque tem coisa que você compra, que nem se mostrou aquela vez, você abriu a gaveta, tem um monte de coisa que você comprou para testar, certo? Mas o professor Weber, ele tem, como ele falou, lupa, e lupa top, Exam Vision, né? Você usa. Aqui não tem problema falar a marca, a gente gosta de divulgar coisa boa também. Então tem microscópio, qual marca que é? Da Aliança, aqui de São Carlos. Então, ó, tem microscópio, tem lupa, tem a parte de scanner, ele tem literalmente tudo para diagnóstico na clínica, como ele fala. E aí, uma pergunta que eu vou fazer para você, que isso vai ser importante para a gente, e eu acredito que para quem está assistindo também, o que para você é agregar valor? Então, falar de agregar valor, porque muito se busca isso, empresas falam, não, minha ferramenta vai agregar valor, vai agregar valor. Eu faço treinamento sobre isso, mas eu vou deixar você responder para quem está assistindo. Leandro, rapidamente, eu vou contar uma pequena história, que é o que eu uso no meu curso de gestão, para exemplificar o que é isso. Alguns anos atrás, bons anos atrás, eu tinha uma palestra em São Paulo, e era uma palestra com um público grande, eu estava no consultório um dia antes e queria estar bem apresentável, tinha marcado um corte de cabelo ao final do meu expediente,
E aquele dia tudo deu errado, no sentido assim, um paciente novo encaixado, um paciente que atrasou, e a coisa fluiu a ponto de eu não conseguir cumprir esse corte de cabelo. Liguei para o meu amigo que me receberia em São Paulo e disse, não, vem, o teu curso, a tua palestra é amanhã à tarde, de manhã eu te arrumo um lugar aqui que é onde eu corto e tal. E assim eu fui para São Paulo. No dia seguinte, na época não tinha o WhatsApp e tal, ele me mandou uma mensagem por texto do local, eu pedi a um taxista que me levasse até o local. E quando eu cheguei ao local, eu até disse para o taxista, acho que você errou, eu vim cortar cabelo. Ele falou, é aqui mesmo. Era um ambiente de 2.000 metros quadrados. Quando eu entrei nesse salão, era um salão de uma decoração muito bonita, vistosa aos olhos e com alta tecnologia. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi, estava no lançamento dos iPads, eles tinham poltronas com iPads reclináveis assim, com várias revistas assinadas. A pessoa que me atendeu, super gentil, depois eu fui levado a um local onde ele fez uma foto do meu rosto e disse, você quer ver simulações de cortes de cabelo? Nunca tinha visto aquilo. Mas o que eu digo para os meus alunos, quando eu estou num ambiente como esse, os honorários deste ambiente serão honorários simplistas ou de acordo com tudo aquilo que estão me oferecendo? O próprio ambiente já evocava o quanto eu gastaria ali. E eu tenho certeza que eu tinha certeza que eu não gastaria o que eu gastava no Tião, aqui em São Carlos, para fazer um corte simples. Todo o processo era de acolhimento, né? Aquilo serviu para mim como uma experiência. E isso eu levei para a minha prática clínica de gestão. O que é agregar valor? É você usar do seu ganho, do seu soldo, uma parte para reinvestir naquilo que é o seu ganha-pão. Então a gente sempre fez aqui, do nosso orçamento, daquilo que a gente recebe mensalmente, a gente sempre destina um percentual para a inovação. E a gente faz essa compra ao final do ano em um novo equipamento, em uma nova tecnologia. Por quê? Porque quando ela encaixa no nosso protocolo, isso agrega valor e o paciente percebe essa nova experiência, esse acolhimento. O ambiente evoca para ele, olha, é uma clínica de alta performance, eu sei que ali eu vou ter um atendimento superior ao que eu teria em outros lugares e por isso eu tenho um honorário justo para isso, né? E é um honorário mais alto normalmente, mas é justo dentro do processo, porque ele vai receber inúmeras informações, voltando lá no primeiro tópico, desses equipamentos, dessas análises feitas obviamente por um profissional capacitado, para que ele possa se sentir seguro. Então, qual é o foco hoje, Leandro, que eu vejo? O foco é, o profissional precisa investir na sua clínica, no seu trabalho, é o seu ganha-pão. E quando eu invisto nesse processo de uma forma organizada, os meus pacientes percebem esse crescimento, eles acompanham esse crescimento, eles se fidelizam, por quê? Porque eles não vão encontrar isso em qualquer outro lugar. Então, quando o paciente tem todo esse processo de investimento, daquilo que a gente faz, qual é o foco? Melhor atendê-lo, ser melhor para ele. E o paciente tem essa percepção, eu acho que isso é agregar valor, né? Isso é o que faz com que os profissionais, que às vezes tem profissionais com o mesmo conhecimento, mesma capacidade técnica, mas você tem um que entendeu esse processo de gestão de ambiente e faz essa agregação de valor. Este profissional, normalmente, ele vai sobressair ao outro, no sentido de pacientes, de capacitar, de captar pacientes, de ter uma clínica com rotatividade, né? Então eu entendo agregar valor dessa forma. Perfeito. É isso aí, pessoal. Esse bate-papo foi mais para elucidar vocês sobre várias situações. Espero que tenham gostado. E, professor, fala novamente aí para quem está assistindo sobre os cursos que você faz. Onde Sim, nós estamos na cidade de São Carlos, né? Eu sou professor na Unesp em Araraquara, na Clínica Integrada, mas o meu consultório e meu instituto está sediado na cidade de São Carlos, em parceria com dois colegas, Dr. Henrique Psin e Dr. Pedro Paulo Feltrin. Nós escrevemos o livro Lógica 1 e livro Lógica 2, então nós temos cursos do livro Lógica 1 e Lógica 2 no Instituto Lógica. E nesse instituto onde nós estamos gravando, nós temos o curso de odontologia estética, resinas, cerâmicas e odontologia digital, aonde entra toda essa parte de diagnóstico e somando a câmera intraoral, o scanner, as fotografias e os planejamentos digitais. Todos são muito bem-vindos. Espero que tenham gostado. É isso aí. Obrigado, professor. Um abraço.